Você já parou para pensar por que muitos homens não têm prazer em voltar para casa depois do trabalho? O verdadeiro motivo de que muitos homens não querem voltar para casa é por causa do estresse que eles enfrentam no seu lar. Então, o homem já tem uma batalha enorme no trabalho, no dia a dia. E quando ele chega em casa, ele quer um lugar de paz, quer descansar. A mente dele já está muito sobrecarregada. O dia que ele passou foi inteira pressão. Mas aí, quando ele chega em casa, o que ele vai encontrar? Reclamações que não cessam, as críticas, as cobranças. É aquela sensação de que, em vez de encontrar um lar de paz, encontrar descanso, o lar virou um campo de batalha. E aí eu faço essa pergunta a você. Você concorda que muitos homens estão deixando de ir para casa depois do trabalho e ficar com os amigos por causa que o lar virou um campo de batalha? Gostaria que você deixasse aí nos comentários a sua opinião sobre isso. A mulher que Deus criou para ser auxiliadora, muitas vezes acaba se tornando uma adversária. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui é forte, mas é necessário dizer, porque o homem, ele trabalha fora, ele já tem uma luta diária todos os dias para trazer o sustento para sua família. E quando ele chega em casa, ele encontra uma mulher que só reclama. Em vez dele encontrar uma mulher que venha a aconchegá-lo, a tratá-lo bem. Eu sei que ambos têm problemas, a mulher tem a sua dificuldade, mas tem que ter um momento certo de expor as situações. Tem que esperar o marido chegar, descansar e depois conversar com calma, ter sabedoria no falar. E não criticar o tempo todo. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar e a tola destrói. E o que é edificar o lar? Edificar o lar é construir, é levantar, é sustentar. Mas a mulher tola destrói tudo com as suas próprias mãos. E muitas das vezes com as próprias palavras. Agora preste atenção, a mulher sábia sabe usar as palavras. Ao invés de criticar, ela vai o quê? Ela vai pedir. Ao invés de reclamar, ela vai expor o problema. É diferente, entende? E sabe qual é o problema de muitas mulheres? É que primeiro elas reclamam, criticam o marido por não ter feito nada para solucionar o problema. Agora eu vou falar algo que acontecia comigo. Eu mesmo tinha esse hábito. Vou dar um exemplo. Se uma torneira estivesse vazando, eu, ao invés de pedir ao meu esposo para resolver o problema, eu primeiro criticava, reclamava, depois que eu ia falar com ele o problema que estava se passando. E isso é errado. Como é que meu esposo vai saber que a torneira está vazando? Como é que meu esposo vai saber do problema se ele não fica em casa? Se ele trabalha o dia todo, chega à tarde, eu que sei do problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser sábia. Eu tenho que expor o problema, mas sem reclamar, sem gritar, sem criticar. Eu falava com ele desse jeito. Essa torneira não para de vazar, você não vê isso, você não conserta nada. Você deveria ver essa situação aqui e consertar logo. Eu não aguento mais essa torneira pingando. Mas eu reclamava com ele como se ele soubesse da situação. Então não é assim. Nós temos que expor o problema e a solução virá. Você tem que expor a situação. E não criticar e não reclamar, pois ele não sabe o que está acontecendo. Esse é o maior erro de muitas mulheres. E esse era um dos meus maiores erros. E é aí que muitas de nós mulheres erramos. Nós mulheres temos muitos afazeres no lar, muita sobrecarga, muito estresse. E devido a esse estresse, nós acabamos descontando no nosso marido. Isso é falta de sabedoria. Só que aí essa situação, essas críticas, essas reclamações, essa falta de sabedoria não resolve nada. Vai acabar afastando ele cada vez mais. E quando o homem fica em silêncio, aí que mora o perigo. Pois ele vai ficar em silêncio, ele vai se afastar cada vez mais, vai ficando cada vez mais frio. E aí já era. E aí é um dos motivos para ter o divórcio no casamento. O homem não aguenta mais. Qual homem que vai querer estar casado com uma mulher briguenta, que critica, só reclama? Nenhum homem aguenta essa situação. E eu só vim começar a melhorar quando eu dei lugar ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que transforma a pessoa quando você dá lugar. É Ele quem muda o nosso coração. E graças a Deus eu tenho aprendido a cada dia que o meu papel como esposa é ser auxiliadora e não adversária. A atmosfera do lar muda. As palavras mudam.
O peso sai e o marido volta a sentir prazer em voltar para casa. Porque olha só, o homem não precisa de uma casa luxuosa para querer voltar. Ele precisa de paz. Ele não precisa de uma esposa perfeita, mas de uma esposa que edifica. Edificar é saber falar, é saber pedir, é saber respeitar. Por isso eu quero deixar uma reflexão para você, mulher. Será que você tem sido sábia para edificar o seu lar? Será que as suas palavras têm trazido descanso ou peso para o coração do seu marido? Eu aprendi isso da forma mais difícil, mas hoje eu entendo. Quando a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, não é só uma frase bonita, é um princípio espiritual. E quem coloca em prática, colhe os frutos. Então, escolha ser auxiliadora e não adversária. Escolha ser fonte de paz e não de guerra. Escolha ser voz de vida e não de destruição. E lembre-se sempre, com o Espírito Santo dentro de nós, é possível mudar cada palavra, cada atitude, cada comportamento. E assim o lar vai deixar de ser um campo de batalha e vai se tornar o melhor lugar do mundo para se querer estar. Você concorda que nenhum homem gostaria de estar convivendo com uma mulher briguenta que só reclama e não dá valor ao seu papel como homem, desfazendo do papel dele a autoridade dele? Eu gostaria que você deixasse sua opinião sobre isso.